Se você acha que o TikTok é só dancinha, você está muito enganado. E pior, você está perdendo dinheiro. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o TikTok Shop, uma nova funcionalidade que pretende revolucionar as compras online e o varejo como um todo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Loja Única. Aqui nós falamos das estratégias para ajudar você a unir loja física e online para ser a primeira opção do cliente, alavancar as vendas e ter faturamento de Natal todo mês. Tudo através do marketing de loja única. Eu sou o Francisco. Eu sou a Luísa. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre essa nova funcionalidade do TikTok, o TikTok Shop, que promete revolucionar as vendas online e, inclusive, mudar o comportamento do consumidor. O negócio é o seguinte, enquanto tem gente que pensa assim, o TikTok é só para nova geração, nem vou entrar lá, ou enquanto tem gente que pensa assim, é só bobagem, ou até enquanto tem gente que entra no TikTok e fica preso no algoritmo e está só lá perdendo tempo, vai ter outras pessoas que vão aproveitar essa oportunidade para vender mais, para aumentar o faturamento da loja, para conquistar novos clientes, porque estão antenados e sabem que o TikTok Shop tem tudo para ser uma grande ferramenta aliada nas vendas da loja. E todas as ferramentas e funcionalidades que você precisa saber e você precisa entender, tem que estar sempre atualizado, não pode ficar só descartando. Então, por isso, ele é assunto aqui do podcast Loja Única. E nós não estamos sozinhos aqui no nosso podcast. Temos a presença dos nossos parceiros da Cabidário. Então, se você está querendo abrir uma loja ou reformar a sua loja, entre em contato com a Cabidário, porque eles são especialistas em projeto de loja e tudo que você precisa, como araras, manequins, expositores, tudo para ter uma loja maravilhosa e que vende cada vez mais. E claro que quem acompanha aqui o podcast tem desconto, então dá uma olhada aqui no cupom aqui embaixo, só entrar em contato com eles. Através desse link que está na tela ou na descrição do vídeo. Aproveito também, antes da gente entrar a fundo no assunto do TikTok Shop, um minutinho, ou melhor, alguns segundos, é só curtir esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para receber aviso de todos os novos episódios que a gente publica aqui e depois, claro, deixa seu comentário, a sua opinião, porque ela é muito importante para a gente saber o que você está achando desse conteúdo. Exato. Vamos falar sobre o TikTok Shop. Então, o que é esta ferramenta? Como Conta assim? para nós, Luísa. Né? Vamos aterrissar. Vamos aterrissar. Bom, esta é uma nova ferramenta que será anexada ao TikTok, então vai ser uma funcionalidade a mais, além dos vídeos, das comunicações, das lives, tudo que o TikTok já tem, você vai ter a permissão de automaticamente, ao ver um vídeo, comprar aquele produto que está sendo apresentado, sem precisar trocar de aplicativo, sem precisar entrar no site, sem precisar nada disso. Você vai estar à distância de apenas alguns toques, alguns cliques, para simplesmente botar a informação e já ficar esperando o produto chegar na sua casa. E a gente está falando aqui no futuro, porque nós estamos gravando esse episódio e estar para ser liberada essa funcionalidade. Então, a tendência é que seja liberada agora em abril de 2025 e logo depois ela recém está sendo lançada lá no México e agora em seguida ela será lançada no Brasil. Então, qual é a grande diferença? A pessoa ela vai estar no TikTok, lá navegando na rede social, e quando ela vê o vídeo, ela pode comprar o produto que ela viu no vídeo ali naquele instante. Ou ela viu a live e ela compra aquele produto naquele instante. Então, sabe aqueles vídeos dos achadinhos, aqueles vídeos que tem, sei lá... Aquela voz do Google. Isso. Que não é assim. Por aí, a voz do Google que tá falando lá sobre uma escova para o cabelo, Isso. Ou, por exemplo, um item para armazenar salada, ou um item para fazer limpeza, uma escova mágica para limpar alguma coisa e ela é maravilhosa, e daí tem a voz do Google por trás. Pois é, neste nível, esta linha de vídeos. Isso, esse vídeo, ele é viral e aí entra uma questão que a gente vai falar depois, porque tem a ver com a estratégia que combina com a ferramenta, com a plataforma do TikTok. Com certeza. Mas ao ver esse vídeo, sabe aquela vontade que provavelmente você já viu algum vídeo, alguém apresentando algum produto, alguma coisa e pensou assim, nossa, isso é muito legal, tenho vontade. Aí deu um print, salvou o vídeo e tal, depois esqueceu. No TikTok Shop você vai poder fazer a compra sem sair do aplicativo, sem sair do vídeo.
inclusive em alguns, se você tiver um iPhone, apertando os 2 botões ali do lado, vai pagar direto e pronto. Então, essa é a agilidade que o TikTok Shop promete. E isso é muito interessante, por isso que a gente fala de mudança de comportamento, uma nova forma de comprar, revolucionar o varejo, porque percebe que esses atritos, eles simplesmente não acontecem. A pessoa está ali, ela viu o produto, ela teve um ímpeto de interesse, despertou alguma necessidade nela, ela já automaticamente compra. Isso. Então, é por esta linha assim. Então, se você quiser entender mais ou menos como funciona, talvez você já tenha comprado ou compra eventualmente na Shopee. A Shopee é hoje talvez o que mais parecido vai ser com o TikTok Shop, que tem aqueles vídeos curtos e tem as lives. Então, inclusive, a própria Shopee incentiva, sei lá, tem várias funcionalidades dentro do próprio aplicativo, artifícios que fazem que ela queira que você veja esse tipo de conteúdo. Então, tá vendo o vídeo lá, se você apertar, já entra no checkout, já vai direto, como se você já tivesse adicionado no carrinho. Na live, dá para abrir e olhar todos os produtos que estão sendo apresentados na live, ou só aquele produto que está sendo apresentado especificamente. O ponto central é, a compra, ela é muito mais rápida. Você não precisa sair do TikTok, encontrar, você já tem tudo ali no seu celular e você já faz. Tanto é que, né, o TikTok que vem da China, o TikTok vem da China, a gente já postou até um vídeo aqui existe um shopping na China que quase não tem presença de pessoas físicas, porque as lojas existem para fazer transmissões online. Se você for lá no nosso Instagram, você vai encontrar esse Reels, onde a gente mostra essa publicação. É um shopping fantasma. Ou seja, existe cada vez mais essa demanda pelas compras online, essas compras que acontecem através dos vídeos, através das lives, e o TikTok Shop vai ser uma ferramenta para ajudar com que isso aconteça de forma mais rápida. E o grande pulo do gato aí, na minha opinião, na nossa opinião, na verdade, é que assim, quando a gente fala de Shopee, por exemplo, a pessoa tem que ir até aquele aplicativo, que é um marketplace, né? Uhum. Que é um local onde eu encontro várias marcas, inúmeras opções, várias lojas. E no TikTok eu tô ali olhando. Eu posso estar assim, olhando dancinha, dependendo da minha idade. Eu posso estar olhando um documentário. Eu posso olhar cortes de podcast. Existem vários conteúdos que são reviews de produtos. Eu, pessoalmente, quando vou pesquisar, principalmente produto de maquiagem, que eu quero ver como é que fica numa pessoa que tem uma pele parecida com a minha, ou como é que fica aqueles detalhes que as pessoas acabam comentando sobre um determinado produto, a gente acaba olhando numa rede social. E até é interessante pensar que o TikTok é uma rede social. Eles falam que eles não são rede social, eles falam que eles são uma rede de entretenimento, porque eles geram diferentes conteúdos. E aí aquela coisa de ser sem atrito é que a pessoa automaticamente já vai comprar por ali. Então vai facilitar principalmente esse gatilho eu gostei do produto, eu já vou comprar. Impulso. Compra por impulso. Muito obrigada. Uhum. Então, é essa linha que é interessante pensar. Que a pessoa ela vai estar ali olhando outras coisas e vai ser apresentada a oportunidades. E aqui fica uma sugestão, se você quiser descobrir um tipo de conteúdo interessante para encontrar no TikTok, adivinha só? @vitrineperfeita. Entra lá no TikTok e já segue o nosso canal também no TikTok, porque a gente também gera conteúdo por lá. Exato. Então, se você estiver lá vendo o conteúdo da Vitrine Perfeita, eventualmente vai começar a aparecer outros tipos de conteúdo e dentro desses tipos de conteúdo vai ter a oportunidade de você comprar direto através da plataforma. Outra coisa importante, a gente usou o exemplo aqui da Shopee como um dos marketplaces, mas ela é só um, ela talvez não é nem o maior. A gente tem o Mercado Livre, tem a Magalu, enfim, tem diversos marketplaces que existem, e a Amazon, enfim, que são... Qual é a vantagem do marketplace? Primeiro que 78% das vendas online do país acontecem através do marketplace. Então já é... A maior parte das vendas hoje acontece no marketplace. É um efeito como se fosse a praça de alimentação do shopping. Eu vou para a praça de alimentação do shopping porque eu sei que lá eu vou encontrar comida. Aí lá eu vejo se eu prefiro, sei lá, um cheeseburger, se eu quero uma comida oriental, um churrasco, enfim. Porque a pessoa lá ela pode escolher, mas ela sabe que lá ela vai ter opções.
Tem quem prefira ir direto para o restaurante com um objetivo específico? Sim. Então, existe as duas formas de comprar, mas a conveniência de ir numa praça de alimentação ou numa região da cidade que tem vários restaurantes, barzinhos, essa é a lógica. Então, é muito mais conveniente você ir para o marketplace. Eu quero comprar um tênis. Eu vou lá no marketplace, eu vejo vários modelos, vejo diferentes opções de preço, e aí eu acabo escolhendo ali. Se eu tivesse que ir site por site, loja por loja, aplicativo por aplicativo, fazer o login, baixar o aplicativo, eu perco essa conveniência e fica muito mais demorado. Óbvio que se eu gosto muito daquela marca, eu posso entrar direto no aplicativo da marca e comprar. Mas só para mostrar que, o marketplace tem uma grande relevância no volume de vendas online hoje, e 2, ele oferece uma conveniência para os usuários. E quando a gente fala da entrada do TikTok Shop como uma ferramenta nova aqui, ela é um novo marketplace num novo formato, porque tem aquilo que a Luísa comentou. A pessoa, ela entra no marketplace já com intenção de comprar. Já tá com sangue nos olhos. Assim. Ela já tá pensando... Ela já tem uma ideia na cabeça Por mais que ela dela. não vá comprar, o que ela tá vendo ali é despertar desejo de compra. Agora, quando ela entra no TikTok, ela não tá necessariamente pensando em comprar. Ela tá lá para quem nunca entrou aqui numa rede social e ficou mais de 1 hora lá e quando olhou, nossa senhora, tava preso aqui nesse algoritmo. É isso, só que durante todo esse tempo vai ter as opções de você comprar direto por ali. E até porque, por exemplo, a gente às vezes acaba entrando no túnel, que eu gosto de dizer, e vendo um vídeo atrás do outro, vendo publicações e tudo mais. O que é a coisa mais importante de tudo isso? O aplicativo que seja, ele tá tendo a coisa mais importante do mundo, que é a nossa atenção. Então, quando a gente fala de TikTok, quando a gente fala de Instagram também, é importante pensar que existem comunicações que você vai criando a partir da estratégia certa para fazer com que a pessoa se mantenha ali. Então, se eu vou no marketplace, eu já tô com a intenção de talvez comprar algo, ou dando uma olhadinha online, mas às vezes quando eu tô no TikTok ou no próprio Instagram, eu tô vendo produtos e a partir de um conteúdo bem pensado, eu posso ter um desejo muito melhor, um refinamento muito melhor de comprar aquele produto, porque eu vou estar entendendo mais sobre esse produto, vou conhecer um pouco mais sobre a marca, vou entender um pouco mais sobre tudo isso. Então é sempre importante a gente frisar aqui que cada lugar tem a sua estratégia. Você pode ter a sua loja em um marketplace, inclusive é uma coisa que a gente sempre vai indicar, porque é bom você estar presente nesses locais para saber como é que funciona, para entender logísticas e tudo mais, mas também entender como é que funciona a comunicação para o Instagram e para o TikTok, principalmente agora que vai ter essa nova funcionalidade. A atenção, ela é tão valiosa hoje em dia que, por exemplo, se a gente for pegar o caso da Shopee de novo aqui, a Shopee tem joguinho lá dentro, tem tudo. Ela dá moeda se a pessoa entra lá todos os dias, ela faz com que você visite mais de uma vez, ela entrega cupom de desconto, ela dá prêmio se você vê live, enfim, ela literalmente está pagando, comprando a sua atenção com alguns centavos, porque é muito mais barato do que se ela fizesse anúncios, enfim, ela na verdade está incentivando você a criar um hábito de entrar no aplicativo assim como você já faz, sem nenhum custo para entrar no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube. Por quê? Porque você já naturalmente tem interesse de ir lá. Então, esse marketplace especificamente também está querendo a sua atenção e tá te pagando para isso. Tá te comprando, de certa forma. E a vantagem é que a rede social ela já tem a sua atenção e agora o TikTok percebeu que ele também pode ganhar dinheiro com isso, oferecendo essa funcionalidade de você comprar lá direto. Inclusive, eu peguei 2 dados importantes aqui sobre o que a gente pode esperar, qual é o impacto disso. Segundo o Santander, tá, o TikTok pode capturar de 5% a 9% de todo o e-commerce brasileiro em até 3 anos. Então a gente está falando, pega todo o volume de vendas que acontece através do e-commerce e aí 5 a 9% em até 3 anos tendem a acontecer através do TikTok Shop. A gente está falando de uma boa fatia que tende a ir para lá. E o Itaú
comenta que o TikTok Shop pode impulsionar o comércio eletrônico em até 3 bilhões de reais. Bilhões. Então né? isso quanto a mais será que vai vender? Talvez não esteja tirando espaço de outros, esteja acrescentando as vendas online. Esse é o ponto. Porque a gente sabe muito bem que depois da pandemia as pessoas, de certa forma, precisaram aprender a comprar online e aí agora, a partir disso, as pessoas têm mais confiança em fazer essas compras e aí conseguem ver outras possibilidades e aí com essas novas funcionalidades são novos caminhos que se abrem para a opção de comprar um produto. Então, de novo, eu antigamente... Isso quer dizer, a gente vai... Esses recursos, eles acabam mudando a forma de comprar. Exato. Até porque eu lembro, na época que eu estava na faculdade, vou dar um exemplo aqui completamente diferente, mas para a gente entender. Eu lembro que na época da faculdade a gente estava fazendo o projeto e aí eu não sabia como era o tamanho de um fogão, por exemplo. Eu quero botar o fogão XY, então eu vou fazer esse projeto aqui. Aí eu entrava no site para pegar as medidas e ter essas informações. Então o site ia ter essa informação. E eu lembro que na época a minha professora falava, gente, vocês podem entrar no site e olhar. Eu tinha que ligar na loja para conseguir ter essa informação para saber se o que eu estava projetando estava correto. Então, assim, hoje em dia, mudando, não falando de um fogão, mas pensando nos reviews e nas análises, é o que eu comentei antes. Hoje em dia, a gente usa a rede social para ver diferentes pessoas usando um determinado produto que a gente vai se identificar, vai se espelhar ou pegar a opinião sincera de uma pessoa. Porque uma coisa é uma influenciadora dando opinião, porque ela é conhecida por se maquiar, conhecida por se vestir bem, e ela vai dar opinião sobre um determinado produto e vai ser uma opinião que provavelmente vai ser muito sincera. E a partir disso você consegue definir se vai comprar ou não. Imagina se ao ver esse vídeo você já tem definido que vai comprar e aí só apertar ali, apertar no celular, enfim, já tem acesso àquele produto. A forma com que a gente compra hoje em dia é completamente diferente. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente pode fazer um print de um produto, ir lá no Google Lens e procurar qualquer loja que tem para vender aquele determinado produto. Ou olhar um vídeo em algum lugar e assim por diante. Então, essas dinâmicas dentro da jornada de compra estão cada vez mais diferentes. Acontece essa influência de físico e de online, porque as pessoas vão se informando de diferentes formas. Dois comentários. Primeiro que a gente tem um episódio falando sobre influenciadores aqui, vai ficar na descrição, e também temos um outro episódio falando sobre a jornada de compra integrada, que é essa questão do físico e do online. Por que vai mudar a forma de comprar? Porque se antes a pessoa tinha que ir até a loja para pegar a informação, se depois ela ia até o site para pegar a informação, se daqui a pouco ela ia até o YouTube para pegar um review, ouvir opiniões sobre aquele produto que ela estava buscando, agora ela já pode ver direto na rede social e já realizar a compra lá dentro da rede social, de forma muito rápida e muito prática. Ou seja, tudo está interligado, físico e online. E é por isso que a gente sempre fala a loja é única. Única no sentido de gerar uma experiência memorável e única do físico e do online. Ela é uma só. Inclusive, se você quer descobrir como aplicar o marketing de loja única na sua loja para aproveitar o melhor dos dois mundos, físico e online, trabalhando juntos para a sua loja vender mais, e aplicar os circuitos de vendas no seu negócio, a gente gravou uma aula, ela é gratuita, é um workshop para lojas, e o link está aqui na descrição ou aqui na tela. Acabou esse vídeo, você já pode ver essa aula completa e entender como aplicar essa estratégia aí na sua loja, no seu negócio. Até porque, né, quando a gente fala de estratégia, o Instagram, o TikTok, o YouTube, a própria interação no e-commerce, no marketplace, cada um tem a sua estratégia, mas num todo a comunicação ela precisa ser única. Sim. E a partir do momento que você tem um circuito de vendas que direciona toda essa comunicação, você tem clareza de como essa loja está se posicionando, o que a sua equipe precisa fazer e qual é a direção que você deseja para o seu negócio. Então, é isso que vai trazer muito mais clareza, é isso que vai trazer uma estratégia para que você tenha melhores resultados no seu negócio. A grande questão aí ok, o TikTok Shop está chegando, abriu, mas qual que é o potencial? O que se imagina para esta funcionalidade? Para você que gosta de números, a gente separou alguns números e dados aqui que são importantes.
Então, nos Estados Unidos, eles já venderam, já tem mais de 500 mil vendedores dentro do TikTok Shop, e isso já representa uma venda de mais de 100 milhões de dólares só no Black Friday. Então, de 2024. Então, isso realmente está movimentando o mercado, as pessoas têm que estar atentas. Então, assim, ó, já fica uma sugestão aqui, surfe esta onda, porque tem dinheiro ali, com certeza. Isso, né? Que tipo de produtos? A gente encontrou uma pesquisa com mais de 3 mil consumidores nos Estados Unidos, de pessoas que já compraram através do TikTok Shop, e aqui teve a seguinte informação: 45% compraram moda, vestuários, acessórios. Ou seja, se você é uma lojista de moda, de calçados, acessórios, enfim, você vai ter essa oportunidade. Existem pessoas compradoras lá nessa rede social. E 44% adquiriram produtos de beleza e cuidados pessoais. Isso é só uma estatística, porque a maioria do público que acompanha aqui a Vitrine Perfeita geralmente é mais ou menos dessa linha, e a gente só separou esses dois dados. Significa que só eles vão vender? Claro que não. Todo mundo, você vai poder comprar desde... A gente podia tá com esse vídeo aqui no TikTok e chegar e dizer, ó, você quer essa camiseta aqui? Então o link tá aqui embaixo, é só comprar. Tá? Então eu tô dando um exemplo exagerado aqui, mas é mais ou menos isso que vai acontecer. E aí eu tinha uma grande curiosidade, que era... Qual é a diferença, será, entre o TikTok Shop e o Instagram Shop, que já existe essa possibilidade, Shop, a sacolinha. A sacolinha, a né? famosa sacolinha, né? E aí a gente vai falar sobre isso também agora. O TikTok Shop vai ser... a gente não sabe exatamente qual que é o formato exato de como é que ele vai acontecer. Mas a gente já deu para passar a ideia. Já deu para passar uma ideia, mas são vídeos muito mais interativos, é um conteúdo muito mais interativo. Que você não, de novo, a grande questão é que você não tem que sair do aplicativo. Você está vendo o vídeo, você já clica na tela e você já compra aquele determinado produto. Já para o Instagram, quando a gente coloca a sacolinha, você clica, aí disso você vai vendo, você vai para uma nova página dentro do próprio Instagram, você vê as opções, você pode ver mais fotos daquele produto, um catálogo, ver tudo que a loja vende, e aí a pessoa pode acabar vendo os outros produtos e pensando, depois eu olho, e esse depois nunca acontece, ou ainda é direcionada para o site. Daí do site da loja, o cliente faz a compra. Então, tem atrito, tem uma série de degraus e passos que precisam ser dados que acabam fazendo que talvez a pessoa esteja numa vontade muito grande, mas aí depois eu vejo. Vou fazer uma analogia com o físico, já que físico e online o tempo inteiro é o assunto aqui na Vitrine Perfeita. Em uma loja física, o período que a pessoa sai do provador e vai caminhando até o caixa é o período que mais acontece a desistência de compra. Por quê? Porque a pessoa começa a raciocinar. Será que eu preciso disso? Acho que estou comprando por impulso. Já é final do mês. Ela começa a raciocinar. Ela começa a perder. Então, quanto mais ágil... Por exemplo, se você for organizar o layout da loja, inclusive tem um episódio falando sobre isso aqui no podcast. Se você trouxer o caixa para perto do provador, você diminui esse período, esse intervalo. Então, cada etapa, quanto mais agilidade tem, maior vai ser a conversão, maiores serão as vendas. A gente pense agora que é a mesma coisa dentro das redes sociais que a gente está comparando aqui. No TikTok, vai ser muito mais rápido. Você já compra já o produto ali direto. Ele te faz querer comprar. Ele é mais intuitivo. O Instagram, do jeito que ele é hoje, né? Porque com certeza o Instagram vai copiar as funcionalidades, vai melhorar, vai aprimorar. Hoje não é tão intuitivo. Tem gente que nem percebe que tem a sacolinha. Às vezes só aparece a barrinha escrito ver loja embaixo. Aí é quase como se você clicasse na loja, fosse para a loja, tu sai do conteúdo e vai para a loja, lá acaba navegando na loja, muitas vezes se perde, às vezes ela até leva para o e-commerce. Não é tão automático e tão intuitivo quanto o TikTok, quanto, por exemplo, o videozinho lá da Shopee. E esse vai ser certamente um desafio, uma tendência que as outras redes sociais provavelmente vão aproveitar e vão
vão copiar, vão se ajustar. Tu sabe que agora tu comentou sobre a loja física, dessas distâncias. A prova disso é que agora, recentemente, uma loja, a Urban, que é uma linha da Aramis, eles criaram uma loja onde o provador está no centro da loja para que o cliente já vá provando, já vá comprando o produto. Então, Olha. é tudo muito mais rápido. Então, toda essa velocidade, essa diminuição de atrito na hora da compra é cada vez mais importante para que a pessoa não perca a atenção do foco da venda daquele produto. Se a Só gente uma for coisa resumir, que então, eu o lembrei. TikTok é algo mais no impulso, o Instagram é algo mais estruturado, mais para uma linha do clássico, que é o que a gente já tem. Outra diferença, o TikTok é um público mais jovem, o Instagram é um público já de uma geração acima, vamos dizer assim. Então, o TikTok, geração Z e Millennials, e o Instagram, os Millennials é a geração X. A gente está falando de 25, 44 anos por aí. Então, existe essa diferença. E tudo isso vai refletir também nas estratégias de marketing, de conteúdo que são postadas lá, né, Lu? Com toda certeza, até porque, por exemplo, no Instagram existe as pessoas, elas têm não só os vídeos, mas também tem as publicações, então existe uma construção de marca para que tenha essa relação, e no TikTok são vídeos mais rápidos, é um conteúdo muito mais dinâmico, então são estratégias diferentes. Às vezes o conteúdo que performa super bem no TikTok não performa bem no Instagram e vice-versa. Quando a gente for parar para pensar também, como é que era quando era o YouTube, era outro formato também, vídeos mais longos, os podcasts e tudo mais, então são formatos diferentes porque cada plataforma tem a sua forma de comunicação. A grande questão é que você aproveite esta oportunidade. Não adianta você ficar, ok, vi o vídeo aqui, vi o podcast da Vitrine Perfeita, legal, um dia vai chegar e aí quando chegar eu vou olhar o meu vizinho fazendo, as outras pessoas comentando sobre esse assunto e uma hora dessas eu vou aplicar. Não, aproveite agora é o momento de você entrar para esse universo do TikTok Shop, porque as primeiras lojas, as primeiras pessoas a entrarem nessa nova funcionalidade terão seus benefícios. Vão ter uma entrega muito maior, vão ter, claro, às vezes alguns testes que vão acontecendo, mas com certeza o resultado e o alcance vai ser muito maior. Então, surfe essa onda, aproveite esta oportunidade. Isso acontece em qualquer rede social. Toda vez que surge algo novo, por exemplo, no Instagram, quando veio o Reels, os Reels tinham muito mais visualizações do que eles têm hoje. Por quê? Porque o Instagram está incentivando aquelas pessoas que estão sendo os pioneiros, as primeiras pessoas a usar, dando maiores recompensas para essas pessoas. Então, quando agora abrir o TikTok Shop, se já abriu, enfim, já entra lá, já busca fazer e você vai ter grandes oportunidades, porque se você tem uma loja pequena, uma marca pequena, você tem uma ferramenta a mais para poder competir com as grandes marcas, com as grandes lojas, com as grandes redes. Por quê? Porque você tem lá, basicamente você bota o celular, abre, faz uma live e pode começar a vender. Hoje não tem ninguém na loja, então eu vou programar uma live durante o período da tarde. Enfim, você pode usar essa ferramenta a seu favor. Uma grande marca, ela geralmente é basicamente como se fosse um barquinho andando ao lado de um transatlântico. O transatlântico ele ganha velocidade, mas para ele fazer essa arrancada demora muito. Então, às vezes, o barquinho vai lá e aproveita a oportunidade antes e algo muito menos complexo, sabe? Não às é um vezes movimento. a grande marca ela precisa fazer toda uma campanha, passar a provar com o marketing, selecionar o produto, lançar a nova coleção. Você pode pegar os produtos que você tem aí, abrir a live, criar um vídeo dinâmico, divertido e começar a vender produto através da rede social. E 2 pontos importantes. Você vai selecionar os produtos de acordo com o seu circuito de vendas que você vai ter com a estratégia certa. Então, o que está acontecendo na loja física vai acontecer em todas as redes sociais ou redes de entretenimento para que você potencialize as vendas. E se por um acaso, só por um acaso, você pensa assim, ai, mas eu tenho vergonha, eu fico meio sem jeito e tudo mais. Gente, por favor, você que está aí do outro lado, não perca essa oportunidade. Por quê? A partir do momento que você
pensa assim, não quero fazer porque eu tenho vergonha, você está perdendo vendas. Se a sua loja hoje não tem nenhuma pessoa e você abre uma live e tem 2 pessoas, são 2 pessoas que podem comprar da sua loja. Então, aproveitar essas oportunidades para oferecer o que você tem na sua loja, que eu tenho certeza que tem qualidade, que é um produto bonito, que só está encalhado aí, ou não está vendendo, não está girando, porque você ainda não apresentou, é porque talvez esteja faltando apresentar na rede social, na live, pro TikTok Shop e assim por diante. Então, tenha isso em mente. Se você ficou em dúvida sobre o que é circuito de vendas, reforço aqui embaixo na descrição tem o workshop para lojas, onde a gente explica em detalhes como funciona essa estratégia. E claro, para tudo que surge de novo, existem aquelas pessoas que enxergam como um problema e existem aquelas pessoas que enxergam como uma oportunidade. O último episódio aqui do podcast Loja Única, inclusive, fala sobre mentalidade, algo muito importante para você que é dono ou dona de loja. Então, depois também já tem essa sugestão. Mas o que eu quero dizer aqui é, você pode olhar e dizer assim, mas eu nem no Instagram faço direito, agora ainda tem também o TikTok para cuidar e não sei o que, e achar tudo isso um problema. Ou você pode olhar pelo lado bom e pensar, nossa, eu agora vou ter oportunidade de apresentar produtos para 2, 3 pessoas quando daqui na loja está parado. Ou eu posso otimizar aqui a minha construção de conteúdo durante o meu circuito de vendas e postar em mais de uma rede social. Eu vou alcançar mais pessoas. Então, tudo é a forma como você vê. Nós entendemos que sim, é uma grande oportunidade, vai mudar muita coisa, vai ser muito bom, principalmente para os pequenos e médios que vão poder se aproximar cada vez mais da sua audiência. E é claro, para tudo isso é necessário ter uma estratégia. Ter uma estratégia que gere interesse, nada daqueles posts, aquelas coisas enlatadas, cansativas. Então, por que alguns vídeos prendem a nossa atenção? Porque eles são bem feitos, porque eles estão apresentando o produto de uma forma interessante, eles quebram padrão. Então a gente sempre mostra dicas e sugestões aqui que vão te mostrar nessa linha. Se você continuar fazendo coisas na moda antiga, querendo se adaptar a essas novas ferramentas, provavelmente não vai dar certo ou não vai dar tão certo. E principalmente aquela questão assim de estar mostrando o produto como era antigamente, sem pensar que é uma rede social, que é uma forma de entretenimento, que conhecer um pouco dos bastidores, saber um pouco mais da origem da loja, de quem comanda a loja, de conhecer e de estar próximo da equipe, para essa equipe aparecer nas redes sociais. Tudo isso faz parte de uma certa humanização da marca, que quem é pequeno consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais carinhosa, interessante e que tenha muito mais resultado. Porque você vai ter alinhado os produtos que você tem para vender, a proximidade que você pode ter com os clientes, e aí você vai usando essas ferramentas para potencializar as suas vendas. Então, ficamos por aqui? Ou seja, pegue a sua comunicação de vendas, o seu marketing, que é a sua ferramenta de vendas, use a estratégia do marketing de loja única, saiba que tudo está interligado e a sua loja está se comunicando com o público, seja na TikTok, seja no Instagram, seja ao vivo, seja pelo WhatsApp. Toda essa comunicação precisa estar integrada. E a partir de agora, você já sabe que tem essa nova ferramenta aí para ajudar a sua loja a crescer e vender mais. E vender bem o ano todo. Ficamos por aqui por mais esse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.